Dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, o Guilherme aí. A Margarida apareceu. Bom dia. Olá. E aí, seu Guilherme? Tudo bom, senhor? Como é que tá, queridão? Bom te ver. Cansado. Du, Yasmin, Bruna, Carol, Eduardo, Nath, João Vitor, Aimee, Isa, Marina, Pablo. Pessoal que vai nos acompanhar depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos lá. Algumas coisas bem importantes para a gente arrancar. 9 em ponto a gente já pode começar. Primeiro, para quem fez simulado, tá? Eu quero bater um papo com vocês. Para quem exercitou o simulado, eu estou vendo vários aqui que eu já corrigi. Eu pergunto o que vocês acham que é um simulado? O que a palavra vende para vocês? O que ela entrega? É uma simulação do que vai acontecer no dia da prova. Tá, Nesse simulado que a gente faz, no caso, né? É uma simulação. boa. Só respondendo, não sei se foi a Aninha ou o Arthur que mandaram, eu tô pelo celular, daí eu não consigo, de co-host eu não consigo, tá? Mas no meu caso específico. Mas fica fria, ou frio, não esquenta a cabeça. Tá, uma simulação, gostei. O que é uma simulação? É tentar fazer o mais próximo da realidade? O mais próximo da realidade. Uma simulação é tentar imitar o real, ok? Isso. Tem alguém aí que está um pouco angustiado querendo gabarito ou que eu entregasse o resultado? Aí eu. Quem é que tá falando comigo? Carol? Carol, eu tô pelo celular, não consigo ver todos vocês. Deixa eu ver aqui. A Bruna um pouco. Deixa eu ver aqui. Eu já tive, mas parei o papo. Boa, papo. É isso. Que bom que tu controlou o papo. Eu não. Tu tá de boa, Edu? Sim, sim. É que assim, na real, eu não sei, eu já estudo um pouquinho mais e daí eu consegui observar o que eu não entendi ainda, entendeu? Daí, por isso eu não tô tão ansioso, eu já marquei o que eu não compreendi Ótimo, na prova já. ótimo. Isso é a experiência da Edu. E eu pergunto isso especialmente para a galera da primeira viagem por isso. Eu irritei alguns de vocês um pouquinho, que nem 2h06 estava o Pablo lá no grupo. Cadê a prova? Eu estava com a janela aberta esperando, dar uns 12h10. Eu ia mandar 12h10. Mas aí, como ele estava muito nervoso ali, eu digo, coitado do guri, deve estar ali também, né? Tipo, manda que eu vou atrocidade, vou mandar agora. Porque o exercício da simulação é gerar sensações também. Não é só largar uma prova, é simular. Numa temperatura e pressão normal, a gente simularia dentro de uma sala de aula, que é onde a gente vai estar. Como a gente não pode por conta de tudo isso, então eu estou tentando criar o máximo de realidade virtual possível. Uma delas é, terminou a prova do domingo e tinha gente me mandando assim, ó, tu já tem o resultado? Evidente que não, tu nunca vai fazer o Enem, a URGS, nem a prova do colégio e no mesmo momento vai ter o resultado. Na segunda também. Senhor, já tem o resultado? Não. Evidente que não. Não deu nem 24 horas de prova. Na terça eu comecei a corrigir. E eu estava corrigindo, inclusive, algumas provas de alguns que me chamaram. Senhor, tu já tem o resultado? Eu olhando para a tela, eu até poderia mandar. Digo, não. Eu vou mandar mais para frente. Porque o controle dessa ansiedade vai ser importante para vocês. Tá? Vocês vão fazer e vai ser prometido o resultado para dali a 18 dias. E no 18º dia, 17º, 15º, vocês vão estar dando F5. E ele vai aparecer para o 20º, 25º. E dominar isso é muito importante, gente. A primeira coisa, os taradinhos do gabarito. Esqueçam o gabarito. Não só aqui no simulado, mas na hora da prova. Eu não mando o gabarito por gosto. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Primeiro que se tu corrigir o gabarito enquanto tu faz prova, durante o processo, durante o certame, o pleito, vocês estarão dando tiro no pé. Porque vamos pegar uma prova de 2 dias, como foi a nossa. Se tu corrigir o primeiro dia antes de fazer o segundo e tu vê que tu não foi o bichão, tu brocha. E tu vai brochado pra prova. Se tu fizer a prova e achar que tu tá competitivo, do tipo, tá, não foi tudo aquilo, mas eu ainda tô pro jogo, e tu corrige, a moral da tropa cai.
Se tu foi um monstrão, pegou o primeiro dia, corrigiu e viu que tu, matou a pau, tu vai soberbo pro segundo dia, mesmo que tu não queira. Tu vai mais relaxado do que deveria. Então, a solução é não corrija. Esqueça o gabarito. Depois que a prova passa, eu também não corrigiria. Por quê? Porque aí, meu velho, minha velha, já acabou. Se tu corrigir, tu perceber que tu não foi tão bem, aquilo vai te dar uma sensação de mal-estar danada até o resultado. Do tipo, não deu, mas uma esperança ainda mora em mim. Não deu, mas uma esperança ainda mora em mim. Não deu, mas uma esperança ainda mora em mim. E aí veio o resultado, e se realmente não deu, aquela esperança ela se quebra em 1000 pedaços. O que é melhor não nutrir. E para não nutrir, é melhor não saber. Tu já fez a prova desse estado. Aí tem um outro elemento. Eu, quando corrijo e mando para vocês, sei o gabarito. Eu não só te mando o resultado. Eu te mando a equação conforme o curso que tu quer e onde tu tem que acertar o teu passo. Que é um serviço mais eficiente do que só corrigir as questões. Porque vocês corrigem as questões sempre com a mesma cabeça. Eu tenho que ter um alto desempenho em todas. E não é verdade. Tá? Para alguns cursos que vocês querem, vamos dizer que estou inventando, tá? Eu fiz a prova e eu quero filosofia. Então, em matemática das 20, eu acertei 9. Nossa, que horror, eu acertei menos que a metade. Mas talvez me sirva. Talvez me sirva. Quantas questões eu acertei em história e filosofia? É dessa maneira que eu tenho que entender. Como é que eu fui na redação? É dessa maneira que eu tenho que entender. A redação de vocês vai demorar um pouco mais para chegar, porque daí a prof tem que equacionar. Mas os resultados de vocês eu devo entregar até sexta. A maioria, sábado, talvez alguns. O que me chamou muita atenção e ao começo da aula de hoje, antes de eu aplicar, eu quero ouvir vocês, é que até agora eu corrigi quase todos os de filosofia, que eu estou corrigindo por matéria. Tá? E eu comecei, óbvio, pela minha, porque eu sou curioso. Eu tenho quase todos corrigidos. E ninguém gabaritou filosofia. E eu fiz a prova no nível 7,5, 8 no máximo. Então nós vamos corrigir juntos a prova de filosofia, na aula de hoje. Depois eu estou começando a pensar que se vocês não gabaritaram filosofia, nós estamos bem no caminho de aprendizado. Então eu vou mudar a dinâmica de algumas aulas. A começar por hoje. Hoje nós não veremos slide. Eu não quero que vocês virem anotadores de slide, reféns de slide. Isso não empresta conhecimento. Isso empresta decoreba. E filosofia, se tu for pela decoreba, diferente de outras matérias que dá para se salvar pela decoreba, tu vai te dar mal. Se ninguém gabaritou, ninguém colou. Palmas para nós. Pablo, só cola quem quer ser bicho simulado. Porque na cola, tu só engana a ti mesmo. É que nem muitos de vocês disseram, senhor, eu não vou mandar a redação, tudo bem? Olha, tudo bem. Se fosse uma realidade normal, tu estaria eliminado. Mas tudo bem. Senhor, eu vou mandar só metade da prova, tá? Tá. Mas numa situação normal, tu estaria eliminado. Senhor, eu vou colar toda a prova, tá? Tá. Mas tu vai mentir para ti mesmo que tu tá bem e tu não tá. Tu vai ser bicho simulado. Mas na hora do pega para capar, não deu. Mas eu entendi onde tu quis chegar, Paulo. Todo mundo encarou a prova como tem que ser. Sim, em que pese, me chamou a atenção também um outro elemento, um outro detalhe. Alguns de vocês, 2 ou 3, e quem o fez sabe do que eu estou falando, no segundo dia me entregou o gabarito, me entregou a prova de volta, com 1h30, 2 horas de prova. Nem isso, talvez. Por que a pressa, gente? Tinha algo mais importante para um domingo frio? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, na mentira do Djavan? O frio que está fazendo não tem lugar nenhum para ler um bom livro. Então fizesse o simulado com calma. Tinha 20 questões de matemática. 20 questões de matemática tu não faz em 1 hora. A menos que tu chute. Tinha física, que teoricamente era para ser no primeiro dia, eu ainda aliviei a vida e joguei para o segundo. Só 20 de física, mais 8 de... 20 de matemática, mais 8 de física, quase 30 questões. Tu não faz em 1h30. 30 de exatas. Bem feitas. Sem contar que ainda tinha geografia, história e filosofia. Me chamou bastante atenção. Vocês teriam 4h30 para fazer a prova e fizeram em metade. Não façam com pressa.
quando simularem no próximo simulado, levem ao extremo. Depois que eu lançar os resultados individuais para vocês, claro que eu não lanço no grupo, e por isso demora um pouco também, né? Chama um, tu lança, tu dá o feedback, depois chama o outro e tal. Aí sim eu vou no grupo e vou lançar o gabarito, para que vocês, dentro do interesse de vocês, refaçam a prova. Tá? O pessoal que não fez ainda tem tempo de me mandar para que receba o mesmo feedback. Sempre buscando melhor. Alguns de vocês, por favor, eu estou pelo celular. Primeiro, porque o meu computador está naquela parada que vocês sabem, que ele grita. Eu já arrumei e ele continua assim, eu vou ter que trocar essa bosta. Segundo, porque, como dá para ver, eu estou na cama, né? Tá um frio do cacete. Eu trabalhei até a meia-noite, cheguei em casa, fui dormir às 3 da manhã, não levantei da cama ainda. Estou eu e alguns de vocês que não ligam câmera, obviamente, na cama. Diferente do Guilherme, do Eduardo, do Pablo, que estão resilientes ali, né? Dá para ver acordados e bem acordados para desempenhar. Aliás, os 3 ligando câmera, coisa que eu pedi lá no início que todos fizessem. Nos primeiros dias era um carnaval, todo mundo bem arrumadinho, tudo bem, estava mais calor, né? Mais calor não, né? As pessoas difíceis que odeiam essa expressão. Estava mais quente, né? Mas eu sempre, dentro do possível, gostaria que todos vocês tivessem câmera ligada para a gente poder ter o máximo de orgânica humana. Mas algum de vocês que puder ir no grupo agora e abrir a prova e projetar na tela, a gente vai fazer a prova de filosofia. Prometo que vai ser rápido, a gente ainda verá um pouco de Aristóteles hoje. Tá? Então, quem puder fazer essa mão aí, eu vou começar lendo a primeira questão enquanto algum de vocês abre. Inclusive, não sei se vocês perceberam, tá? Mas a prova de história foi meia prova de filosofia. Vocês perceberam isso ou não? Tinha Thomas Hobbes, tinha Maquiavel e tinha Montesquieu. Acho que era Montesquieu, Rousseau, não lembro. Mas eu lembro que tinha Hobbes e Maquiavel e um outro contratualista. Ou seja, o nome disso é... Valeu, Aninha. O nome disso é interdisciplinaridade. Tá? Isso é uma característica fundamental da prova do Enem. Até o Pablo comentou comigo, disse, pô, gostei da prova, estava boa. Eu concordo, Pablo, eu dei uma olhada em todas as questões, assim, e ela foi uma prova de senoide. Tem questões em que pese ser pocket, né? 8 questões apenas, mas tinha uma ou duas mais casca, uma ou duas bem mais fazível, com perdão no neológico, e o resto no médio termo, tá? Que é uma característica de Enem, tá? Com questões bem amplas e questões bem específicas, tá? Então ela foi uma típica prova de Enem, tá? Com uma ou duas questões anuladas, o que é um baixo índice em se tratando de prova simulada, o resto é o resto. Enquanto a Aninha abre ali, eu vou lendo. Prestem atenção, porque eu não vou dar a resposta. Quem dará a resposta é vocês. E eu não quero só é A, é B, é C. Eu quero que diga a letra e o texto e depois por quê. E eu não quero que essas respostas venham só dos caras que estão com as câmeras ligadas. Vamos entrar pro jogo, galera. É julho, chegamos na metade. É julho, entrem pro jogo. É julho, estou chamando cedo, para que a gente tenha tempo de reagir. Especialmente aqueles que ficam mais para lá da linha do hemisfério. Filosofia, questão 1. Vamos lá. Antes do surgimento dos filósofos pré-socráticos, vigorava, no período arcaico, a narrativa mitológica como consagração dos acontecimentos de ordem natural, sugeridas pelo divino. Os chamados poetas rapsódios, como Homero e Hesíodo, se destacam como autoridades e escreveram obras que retratam essas narrativas, que eram marcadas pela explicação do universo e o seu surgimento, e do nascimento e a vida dos deuses. Aponte a questão que corresponde aos conceitos que resumem essas características. A. Arqueia-eudaimonia. B. Físis e cosmologia. C. Teogonia e cosmologia. D. Aperon e cosmogonia. Ou E. Teogonia e cosmogonia. Eu estou com tempo. Vamos de novo. Se alguém já descobriu, responda, mesmo que erre. Antes do Letra E. surgimento... Letra E. Alguém mais?
Alguém discorda? O Pablo acho que é C. Teogonia e cosmologia. Yasmin colocou C. Quem mais? Porque o arqué ali, no caso da A, seria o que eles acreditavam, né? Aí eu achei que poderia ser aquela ali, mas por causa disso eu descartei. Dificilmente tem o que acontece aqui. Tá? A Bruna também foi de C. A resposta certa do gabarito, ó, tá indo para a tela para gente, mas a resposta certa do gabarito é a E. O Eduardo acertou. Olha o pega-ratão, que é uma coisa que raramente acontece. Vai que legal esse fundo diferente aí, cromado. Vamos lá. Vamos chegar na questão ali. É pedir que tu aumente um pouquinho, Ana. Quando chegar lá. Tá indo. Pode baixar. Tá aí. Só aumenta um pouquinho, por favor. O pega-ratão de vocês terem ido nascer é lembrar da cosmologia, que é uma característica pré-socrática. Como a palavra pré-socrática apareceu no texto, alguns de vocês leram muito rápido. Mas olha só, eu vou refazer a questão como vocês devem fazer filosofia e história e outras disciplinas. Mas é um texto um pouco mais longo, se vocês forem ver, é um bifão de texto. Então a gente tem que ir fazendo e cortando o texto e simplificando ele. Por exemplo, antes do surgimento dos filósofos pré-socráticos. Pô, então é antes dos pré-socráticos, não é os pré-socráticos. Então, antes do surgimento dos filósofos pré-socráticos, só pode botar antes pré-soc. Vigorava no período arcaico a narrativa mitológica. Então, antes de pré-soc, igual arcaico, igual mitologia. Como consagração dos acontecimentos de ordem natural sugeridas pelo divino, igual religião. Os chamados poetas rapsódios, como Homero e Hesíodo, ele só abriu o texto, né? Eu só estou simplificando, não, desdobrando. Então, igual sacerdotes, se destacavam como autoridades, escreveram obras que retratam essas narrativas que eram marcadas pela explicação do universo, seu surgimento e a vida dos deuses. Igual universo e deuses. A questão que corresponde é, qual a resposta é? Todo esse texto virou uma linha. Aí tem pega-ratão, porque se vocês forem ver a C e a E, elas mudam só pelos prefixos da palavra final. Então, uma delas seria, aqui vai a primeira grande dica para vocês. Quase sempre, se nas alternativas tiver algo muito parecido, as outras estão anuladas e a briga é um bang-bang entre as duas. Vamos começar eliminando no concreto. Eudaimonia é um conceito que vai aparecer com mais força agora, a partir de Aristóteles. Vocês ainda não viram com mais aprofundamento. Até eu já comentei, mas nenhum autor citou tanto. Aristóteles é o que mais vai citar. Estaria fora. Arqué é uma invenção dos pré-socráticos. Se esse é o período de antes dos pré-socráticos, então arqué não é. Physis também é uma preocupação dos pré-socráticos. Physis é uma preocupação dos pré-socráticos, logo, se estamos antes dos pré-socráticos, não é? Teogonia e cosmologia, já. Aperum e cosmogonia. Aperum é o arqué de um pré-socrático, de um deles. Então, não seria? Voltemos a C e a D. Aí, onde é que vocês poderiam matar a charada? Coisa boa ver o João Vitor e a Carol. Mas onde é que vocês poderiam matar a charada? As palavras que terminam igual provavelmente representem coisas iguais. Se eu estou pedindo duas informações vindas dos mesmos caras, teogonia e cosmogonia me sugerem similaridade. Ao passo que teogonia e cosmologia me sugerem diferenciação. Então, se eu pegar a semântica, eu encontro a resposta. Mas vamos desdobrar como de fato é? Logia me lembra a lógica, que foge ao mito. Perfeito, Guilherme. A lógica surge com os pré-socráticos, porque é pensamento racional. E o mito é religioso. Então, o mito não é lógico. Aí voltemos. Ele falou de universo e deuses. Abram as palavras, que foi a dica que eu dei lá no começo de sempre.
Theo e cosmo. Cosmo é universo, Theo é deuses. Pô, até aí tudo bem. Logia e gonia. É aí que morava a diferença. No sufixo. O prefixo é igual. Gonia é surgimento. Logia é lógica, pensamento racional. Se lógica é pensamento racional, e eu estou falando de antes do pensamento racional, eu frisei que era tudo sugerido pelo divino, tudo mitológico, então não pode ser assim. A resposta certa é aí. Tá? Então, pelo menos dos que responderam, só o Eduardo teria acertado essa. O que acontece com isso? O Eduardo teria uma pontuação melhor, mas vocês que foram mal vão pensar, puta merda, arrancamos mal. É bom quando todo mundo vai mal. Mexe no tri. Se todo mundo foi mal naquela questão, tem 2 benefícios. Um para o cara que acertou e o segundo para quem errou, porque daí todo mundo errou. Ela calcula no algoritmo da prova como uma das questões mais difíceis e a pontuação dela é diferente. Deixa competitivo. Mas tudo bem. O ideal é a gente acertar, é claro. Questão 2, perdão. Vai lá, baixa um pouquinho, Aninha. Aponte a alternativa que representa adequadamente o racionalismo. O que é racionalismo? É o pensamento lógico, A. É o pensamento empírico, B. É o pensamento cosmológico, C. É o pensamento cosmogônico, D. Ou é o pensamento existencial, E. Qual é a alternativa que representa adequadamente o racionalismo? A, B, C ou D ou E? Gente, vocês têm que participar. Professor, na hora, sim, quando eu vi pensamento empírico, eu pensei que era o contrário de racionalismo, porque o empirismo ele é adverso ao racionalismo na hora. Daí eu já descartei a B. Tá, Beto matou. Boa maneira de pensar, João. Vamos lá. C. Quem é que foi de C? Quem é que foi de D? Quem é que foi de E? A Yasmin jogou A. Vamos lá. Carol ficou entre A e B. O João foi de A. Boa. Quem mais? Gabriel Eu fui de de A. A. Boa. A Emília foi de A também. Botei A, olhei o gabarito errado, Zupá. A resposta é A. Percebam que tem uma palavra muito sensível. Foi de B, Bruna? Não tem problema. Tem uma palavra muito sensível no texto, que representa adequadamente, não é exclusivamente. Adequadamente não descarta as outras. Porque o racionalismo ele pode ser um somatório. O pensamento existencial pode ser racional. Quer ver um pensamento existencial racional? A vida tem fim. Isso é lógico para você, sim ou não? Que a vida tem fim? É lógico, portanto, racional. O pensamento cosmológico, universal, logia, ao final da palavra cosmo. Deixa eu pensar. O tempo pode ser calculado. Isso é racional para vocês? É. Então, é um pensamento cosmológico, racional. O cosmogônico é um pouco mais complexo, porque ele está tentando entender o surgimento do universo através dos deuses. Mas vamos tentar entender que existe a possibilidade, segundo algumas crenças, de que os deuses criaram o mundo. Isso parece lógico? Segundo algumas crenças, sim. Então, há logia até na cosmogonia. No pensamento empírico, há um quê de cosmologia? Vamos entender também. O empirismo leva em consideração os 5 sentidos numa tabulação não necessariamente racional. Mas, se eu botar a mão no fogo, vai queimar. Verdadeiro ou falso? Deixa eu tentar me ajeitar aqui. Verdadeiro. E eu consigo descobrir isso através do empirismo, ok? Então, é lógico. É lógico que eu não vou botar a mão no fogo pela segunda vez? Ou vocês botariam a mão no fogo mesmo se queimando? Não façam isso. Mas o que responde adequadamente à logia? Ao racionalismo? A logia. Esse exercício de abrir todas as outras alternativas é lógico. Tanto que eu pergunto para vocês, isso não é lógico. Então, o que responde adequadamente ao racionalismo é usar a lógica
para atuar em frente às relações, às circunstâncias, às possibilidades. Então, o que responde mais adequadamente ao racionalismo é o pensamento lógico. As outras, elas podem ser usadas como ferramentas lógicas, mas não necessariamente as são. Vamos lá. Sem desespero, tá, Bruno? Quem não está acertando. Por isso que a gente está aqui. É para corrigir. É para acertar. É para construir. Vamos à questão 3. Baixa um pouco lá. Qual alternativa abaixo não configura um dos eixos de abordagem filosófica que eu chamo de gavetas do conhecimento com vocês, ou gavetas da filosofia? A, epistemologia. B, ciência. C, metafísica. D, ética. Ou E, olha a palavra de novo, lógica. A, B, C, D ou E? B. O Pablo foi de B. Essa aí depois, na outra questão, aparece a opção ciência. Daí eu fiquei, meu Deus, será que eu marquei errado antes? Será que... Porque, e agora, Jesus? Isso que é por isso que eu botei, viu? Na hora eu até pensei, digo, pá, mas não é um pouco cruel? Eu digo, não, mas tem que dar um pouco de choque. Tem que dar choque também, porque a prova não vai ser tão benevolente. Eduardo foi de B, Gabriel foi de B, pensando nas caixinhas, a Marininha foi de B, a Nath foi de B, Yasmin foi de B, ótimo. A Maria foi B. É isso. Vamos às 6 gavetas, então. São 4 das que estão aí, mas 2 que não estão. Epistemologia, metafísica, ética e lógica são gavetas. Quais não estão aí? Política? Política é uma. Estética? Uma coisa. Muito bom. Mataram as 6. Se tu lembrasse das 6, era só pegar aquela que estava ali como cebola e salada de fruta. Era 6. Essa estava fácil. A ciência pode cair dentro de uma das gavetas. Em qual gaveta a ciência estaria acoplada? Um pouco mais complexo essa, né? Lógica? Também, mas tem uma outra. Episteme também. Ah, sim. Epistemologia. A ciência é naturalmente lógica, mas pode ser empírica. Lavoisier fez ciência empírica, né? Então, não necessariamente toda ciência é lógica. Tentativa e erro é ciência. Mas ela tem que ser compreendida pela razão, epistemologicamente falando. Essa era uma das questões mais fáceis, ao meu ver. Vide a boa margem de acerto. Baixa lá. Dá um destaquezinho na 4 aí. O homem é a medida de todas as coisas. Esse axioma de Protágoras de Abdera define a principal doutrina do pensamento sofista. Estava dada a questão. Qual é a síntese desse pensamento? Pô, eu te entreguei que é do Protágoras, eu te entreguei que é dos sofistas, eu dei a frase. Via de regra, essa questão aparece só com a frase. O homem é a medida de todas as coisas. O que define isso? Eu te dei todo o contexto para que isso mexesse nas tuas memorizações. Então, o homem é a medida de todas as coisas quer dizer o quê? A, objetivismo. B, voluntarismo. C, racionalismo. D, subjetivismo. Ou E, universalismo. O que quer dizer o homem é a medida de todas as coisas? Responda. Guilherme acha que é D. Quer dizer que para cada homem existe uma verdade, para cada ser existe algo que é João certo? Vitor também foi. É isso que quer dizer eu a fui frase. na D. Foi na D, com base nesse pensamento, ok. Yasmin marcou D. Alguém não marcou D? A Ime marcou D. Alguém não marcou D? Pablo foi na C. Marina marcou A. Vamos lá. Se alguém quiser mandar aí, Guilherme dê subjetivo. Pablo, talvez tu tenha ido no racionalismo por algo que a gente chama de resposta guiada, tá? Que é o quê? A palavra racionalismo já tinha aparecido na prova.
como é uma prova interdisciplinar, a gente imagina que em todas as questões ela vai estar, de alguma maneira, conectada. Isso também tem que tomar cuidado. O homem, à medida de suas responsabilidades e consequências, também pode ser uma maneira de ver. Os sofistas falam sobre isso, Pablo. Mas é mais simples que isso. Cada homem é a medida do seu mundo. É como se cada homem olhasse o mundo com seus óculos. Quando eu digo homem, vale para as mulheres, né? Aqui, cada ser humano, cada indivíduo entende o mundo a partir do seu mundo, da sua maneira de ver. É isso que eles estão dizendo. Quando ele fala isso, não é racionalismo. Mas também, menos ainda, para quem foi na ASP, foi a Marina, é o objetivismo. Porque o objetivismo, ele é um ponto específico, objetivo, de ponto de análise. Esse aqui são múltiplos. Por isso ele é subjetivo. Está até errada a palavra agora que eu vi, né? Subjetivismo, né? Mas dava para entender. Faltou um S apenas. O que é o subjetivismo? É permitir que cada um de nós interprete o mundo à nossa maneira. Sei lá, o azul é bonito, o vermelho é bonito, o verde é bonito, o rosa é bonito, o preto é bonito, o amarelo é bonito. Quando cada um de nós avoca para o debate uma preferência, isso é subjetivo. Só que mesmo que não seja uma questão de gosto, o subjetivismo pode dar a medida das coisas. Do tipo, essa rua que eu moro, para mim ela é curta. Ela é pequena. Mas o Guilherme, que talvez morou numa vida inteira numa rua menor, quando chegar na minha, ele vai dizer, nossa, que rua grande. Porque é uma questão prismática. A relação de distância, para mim, ela está marcada por uma relação de existência nessa rua, de relação para com ela. Ao passo que ele, quando tem uma nova experimentação, que nunca teve algo tão grande, imagina. Isso acontece muito com quem vem do interior, né? Nós temos algum pessoal aí de Lajeado e de coisa e tal. Esses dias eu conversava com uma outra menina que foi minha aluna aí no curso em Lajeado, e ela não era de Lajeado, ela era uma das cidadelas da volta. E ela disse que quando chegou em Porto Alegre, uma coisa que chamou muita atenção dela era o quanto tinha um volume grande de ônibus o tempo inteiro levando para tudo que é lado. Da maneira como ela se expressou, é muito fofinho o áudio que ela mandou, era como se ela estivesse em Nova York. Aí percebo que eu já estou dando a medida diferente. De Relvado para Lajeado é uma mudança de mundo. De Lajeado para Porto Alegre é outra mudança de mundo. De Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Nova York é outra. E talvez de Nova York para Dubai. Por quê? Porque essa atmosfera emblemática da Cosmopolis é uma relação daquilo que eu tenho como vivência. Peguei só cidade, transporte, rua. Podemos chegar a qualquer coisa. Qualquer coisa. Cada coisa é o que eu vejo da coisa. Essa frase ela tem um problema do Protágoras, ou a tradução dela, pelo menos para o latim, que diz o homem é a medida de todas as coisas. Quando, na verdade, o certo seria dizer cada homem é a medida de cada coisa. Ficaria mais fácil de entender. Mas a frase é problemática, mas é assim que ela é. Então não tem muito como eu melhorar ela, tá? Muito bem. A resposta certa, então, de subjetivismo. O universalismo ele está mais ligado ao objetivismo. O Sócrates faz uso dessas duas palavras e elas se anulariam, tá? Voluntarismo vai aparecer agora em Aristóteles. A época é boa. A ética volativa, voluntária, tá? Vamos lá. Aqui também tem uma dica que eu vou dar para vocês. Na 5. Aciona 5 aí. Está chegando a 5 no pedaço. Aponte a alternativa que corresponde corretamente o autor pré-socrático com o seu respectivo arqué. Nessa aí, vocês já podiam voltar na 1 antes de se acelerar para responder e perceber que a palavra arqué que apareceu lá, apareceu aqui. Só que a palavra arqué da 1 estava solta. Aqui ela está dizendo que é de pré-socrático. E lá na 1 a gente estava dizendo que era de antes dos pré-socráticos. Então, com essa aqui, tu já conseguiria anular a alternativa que tinha a palavra arqué. Isso é importante que vocês percebam que a prova às vezes volta a se conversar. Mas vamos lá.
Qual é o pré-socrático e qual é o arqué dele? A. Tales de Mileto e Aperon. Aí aparece a palavra Aperon, que também apareceu na questão 1. E poderia muito bem entender que Aperon é um elemento de pré-socrático e riscar a alternativa de Aperon. Diógenes de Sinope e Água. Pitágoras de Samos e Átomo. Heráclito de Éfeso e o Ser. Ou Parmênides de Eleia e o Ser? Qual é a alternativa que corresponde ao autor? Guilherme, acho que é Parmênides e o Ser. Lembro que o Heráclito era mudança constante, então o ser, peraí que eu perdi o texto todo. Então o ser que indica algo fixo deve ser o oposto para Parmênides, mas posso estar bem errado. Ou não, diria Caetano. Guilherme, vamos lá. Eduardo foi de E, quem mais? Será que é? O Diógenes é helenístico, né? Filosofia helenística. Uhum. O Diógenes nem pré-socrático é. O João foi de D. O Gabriel ficou entre o D e o E. A Carol foi de D. A Marina foi de D. A Nath foi de E. Muitos de vocês se impactam muito com Heráclito quando eu dou. Guardam muito Heráclito e ficam com um fetiche no Heráclito. Viu? Olha aí, ó. O Guilherme gostou muito do Heráclito. A Bruna, né, se não me engano, o Parmênides contrariava o Heráclito. Pois é, o Parmênides contrariava o Heráclito, mas por que o Heráclito, então, é a resposta do Parmênides que contraria ele? Porque a gente acaba se apegando ao Heráclito, Bruna, porque, de fato, o conteúdo do Heráclito ele é bem mais pungente para a gente, com o devir, com a impermanência, com a unidade dos opostos. Isso é muito mais gritante nas nossas dúvidas existenciais, assim. Ao passo que o Parmênides é mais fixo, apregoado, talvez até mais careta, se a gente for entender o mundo moderno, quando ele percebe que o ser é o ser imutável, né? O mundo moderno nos entrega que não. Mas a resposta certa é E. Parmênides de Eleia, o ser. Vamos entender? Tales de Mileto é a água, Aperon é do Anaximanto. Diógenes de Sinope nem pré-socrático é. Ele não é nem socrático, ele é pós-socrático, porque ele é um helenista que vive no período pós-aristotélico. Tá? Ele está quase na Idade Média. Não seria esse cara. Menos ainda a água, que é do Tales. Pitágoras de Samos, essa estava dada, né, meus amores? O Pitágoras é o número. Átomo ou Demócrito. Aí a gente ficava entre a D e a E. Heráclito também está falando do ser. O tema principal do Heráclito é o ser. Mas o arqué dele não é o ser. O arqué do Heráclito é o fogo. O fogo como sensação racional, como entendimento lógico, como envolvimento intelectivo para perceber a mutabilidade das coisas. Já o Parmênides não. É a natureza fixa, imóvel, imutável do ser. Uma coisa é aquilo que é, e sendo aquilo que é, não pode ser outra coisa que não é aquilo que é. Eu só posso ser aquilo que sou. Parmênides, ele é. Essa não era fácil. Quem acertou, parabéns. Quem errou, não se preocupe. Vamos baixando. Aí as últimas ali já vão retomar Sócrates, e especialmente Platão. As de Platão tiveram um alto nível de acerto. E é normal que vocês lembrem mais e melhor do conteúdo último, que a última coisa que a gente viu foi Platão, mas vamos entender a maneira como a gente desdobrou. O Guilherme, quando botou é fogo, né? Eu pensei que ele estava reclamando de algo, tipo, é fogo, né? Não, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo, o arqué do Heráclito é fogo. Questão 6, vamos lá, baixa lá. Platão sugere, em sua República Ideal, um modelo de governo específico, ainda que seja possível ser aplicado em uma monarquia ou uma aristocracia. Afora a estrutura, sua abordagem precisa ser pautada pela A. Hierarquia, B. Atmocracia, C. Tirania, D. Sofocracia ou E. Demagogia. Qual é a essência de um governo platônico, independente do modelo em que ele é aplicado? Qual é a essência do modus operandi da gestão platônica ou platonista?
Nossa, gerou mais dúvidas do que eu esperava. Pablo foi de A, Guilherme foi de A. Quero mais. Nath foi de D. João Vitor foi de D. Eduardo foi de D. Quem mais? Bianquinha foi de D. Marina foi de D. Bom. Porque eu tô querendo chutar na C. Não chuta na C, Guilherme. A C é ir para... como é que dizer? Para o mato. A D é ir para o mato. A que menos é a D. Eu acho que a D, mas não lembro se marquei essa de Isadora. Isa, na verdade, não interessa se a gente marcou certo ou errado aqui no simulado, tá? O ideal é marcar certo e fazer o melhor. Importante que você saiba. A Carol pensou na A. Vamos lá. É a sofocracia. Alternativa D. Sofo, saber, cratia, kratos, poder. O poder dos sábios. O Platão, perdão, ele entende que se você tiver um monarca, ele tem que ser um filósofo. É a teoria do rei filósofo. Mas se você tiver um pequeno grupo de gestores, eles precisam também ser versados em filosofia, que venha a ser o entendimento nuclear da sociedade e das suas relações. Vamos entender as outras? Hierarquia é um grau vertical de administração. Se eu tenho uma monarquia, eu não tenho um grau vertical porque eu não tenho o sub-rei, eu não tenho o vice-rei, eu não tenho o secretário do rei, eu tenho o rei e os súditos. Se eu tenho uma aristocracia, eles estão todos nivelados numa horizontalidade de gestão. É um conselho de gestão. E eu não tenho o chefe do conselho, logo não é hierárquico. A hierarquia é uma característica atmocrática e democrática nos modelos de gestão, especialmente modernos. A atmocracia, que eu invoquei agora, se vocês quiserem anotar, é importante, é o governo militar. O governo militar, por si só, ele é hierárquico ao natural. Então, elas se anulariam. Mas nem toda hierarquia é militar. Mas toda a atmocracia é hierárquica. Porque o militarismo é marcado, né? Sei lá, o general, não sei o quê, o major, o capitão, o tenente, blá, blá, blá. Então, a atmocracia é o governo militar, pautado pela inflexibilidade, pela rigidez, pautado por belicosidade, por poderio militar, armamentista, entre outras coisas. A tirania é a degeneração que nós vamos ver em Aristóteles da monarquia. Todo monarca mal intencionado e com desempenho vil, cruel, mau, ele é um tirano. Então aqui seria uma simples face degenerada da monarquia que já estava no texto. Não seria a resposta. Guardemos a sofocracia e vamos para a demagogia. A demagogia é a degeneração da democracia, que o Platão não gosta. Se ele não gosta da democracia, ele não gosta porque ele entende que ela sempre é demagógica. O que é a demagogia? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É dizer que vai fazer algo, mas não fazer. E o Platão diz que a democracia é sempre assim. Ela promete entregar algo plural, a democracia promete ser de todos, mas nunca é. É sempre do clube do Bolinha. Então, não é bom e não é confiável apostar em um modelo que mente já na sua proposta. Ele diz, é ruim que o governo esteja na mão de um, se esse um for ruim. Mas quando esse um é bom, se ele prometer e cumprir, é melhor. Ou um ou poucos. Porque pelo menos ele fala uma coisa e cumpre. Agora, quando é muitos para decidir, não tem como corresponder à expectativa de muitos. Logo vende que será plural, mas na verdade é monocanal. A democracia, Gabi, vamos lá. A democracia é o governo militar. Ele é por si só hierárquico, mas ele é marcado por todas as outras características do militarismo. Pense no exército. O exército é atmocrático. Ditaduras são atmocráticas. Porém, existem governos ao longo da história que são governos militarizados, mas não são tirânicos, não são ditatoriais. Os governos romanos, por exemplo, são atmocráticos. São marcados por hierarquia,
são marcados por inflexibilidade, por um domínio bélico, né? Eu não negocio, eu venço, né? Entre outras coisas. É isso. Baixa lá, Aninha. Vamos para 7. Estamos chegando ao final. Demagogia é uma hipocrisia. Perfeito, João. Muito bom. A demagogia é uma hipocrisia. Se tu anotar assim, tu acha a resposta da prova. Inclusive, ela pode aparecer com essa mensagem. A demagogia é uma forma hipócrita de governo democrático. Ah, então está dizendo que a democracia é hipócrita? É isso que ele está dizendo. Que ela pode ser, não necessariamente que ela o é. Para Aristóteles, ela pode ser. Para Platão, ela quase sempre será. Por que o Platão é tão rançoso com a democracia? Porque foi no governo democrático que o Sócrates foi julgado por um tribunal, condenado pelo povo e executado mesmo sendo inocente, segundo ele. Então, ele diz, não dá para confiar num governo que diz que vai ser justo se ele mata um homem inocente. Ao passo em que um homem só, se ele for o rei, ele vai ser justo. Ele não vai matar um homem inocente. E se ele for injusto, ele não é um monarca. Ele é um tirano. Aí ele é um degenerado. Mas fica claro para a gente. Se eu tiver um governante degenerado, fica claro que ele é um trouxa. Que ele é um mau caráter. Ele não esconde isso. Agora, na democracia dá para maquiar muito. Vide a nossa democracia. O tempo inteiro a gente diz: o Brasil é um Estado democrático, não pode isso, não pode aquilo, vamos para a rua. E no outro dia segue a boiada passando. Isso aí eu não tenho bandido de estimação, corrupto é corrupto. E no outro dia segue a boiada passando. E segue a boiada passando. A democracia mente muito. É esse o prejuízo dela. Questão 7. O gigante acordou e dormiu rápido, né? O gigante sou eu. Acorda, mas mais ou menos, né? Acordo, porém não recomendo. 7. A teoria das ideias, desdobrada por Platão, alegorizada no mito da caverna e explicada com a similitude da linha, é pertencente a qual nicho de abordagem filosófica? Mana. Nessa aí eu te dei três sugestões de texto para tu lembrar. Que é a teoria das ideias, que aparece no mito da caverna e que aparece na similitude da linha. A gente viu falar disso 3 vezes durante a aula. Quando eu falo deste conteúdo, eu estou falando de A, ética, B, estética, C, lógica, D, epistemologia ou E, ciência. A Nath já veio com epistemologia, resposta D. Quem discorda? Bruno e Guilherme também entendem que é D. Pablo foi de D, Yasmin foi de D. Ó, a galera toda meio que unânime aí. Alguém não foi de D? Edu foi de D. Bom. Bom, fomos bem nessa então, né? É um conteúdo vívido, é epistemológico. Porque, primeira coisa, teoria das ideias. Epistemologia é a teoria do quê? O que é episteme? Conhecimento. Ideia e conhecimento podem se similarizar. A lógica e a ciência podem nos deixar um pouco preocupados, porque elas estão aí orbitando. Mas a lógica é um descolamento da placa epistemológica. Ou seja, a lógica é uma filha da epistemologia que, por ser tão completa, criou a sua própria gaveta. Mas ela é filha da epistemologia. Toda lógica é epistemológica. E nem toda epistemologia é lógica. Então, toda lógica é um pensamento, é um conhecimento, é uma ideia. Então, ela seria subalterna. A ciência é filha da lógica. Então, a ciência é neta da epistemologia. Por assim dizer, a epistemologia é a macrocircunstância do mito da caverna, ou da similitude da linha, ou, se vocês preferirem, da teoria das ideias. Na teoria das ideias, eu tenho o mundo aparente e o mundo das ideias. No mito da caverna, eu percebo que há uma inconclusiva chegada ao conhecimento quando eu estou direcionado, e eu rasgo os protocolos da subjetividade quando eu busco o conhecimento, o sol no mito. Busco lá estudar e encontrar a resposta científica. Similitude da linha, eu estou lá no doxa, na aparência, na opinião, e eu vou subindo o elevador até chegar ao conhecimento. Sempre conhecimento. Sempre ideia. Sempre pensamento. Ontem eu entrevistei no meu programa o Pedro Halal,
que é um amigo que eu fiz na vida aí, a gente chegou a ser colega até de projeto. Para quem não acompanha muito, não sabe de que eu estou falando, busquem saber. É um cara importante para a história recente desse país. Pedro Halal foi depoente na CPI da Covid agora, é um cientista, ex-reitor da UFPEL, epidemiologista, né? E ontem nós falávamos sobre ciência. O depoimento dele foi todo sobre ciência na CPI. O quanto a ciência comprova com dados circunstâncias que não são de caráter opinativo. Isso é teoria das ideias. Isso é similitude da linha. É superar o eu acho, o eu acredito, o eu penso, o eu vejo, com é o que é. É como é. O é como é dado. É estrutura investigativa. É epistemológico. Tá? É muito impactante quando na CPI da Covid o Pedro diz que das 500 mil mortes, 400 mil poderiam ter sido evitadas. A cada 5 mortes, pelo menos 4 poderiam ter sido evitadas. Se seguissem um protocolo científico estabelecido por uma junta de cientistas da qual ele liderava. Não foi o que o governo fez. Ciência é epistemológica. Estudem o que tem acontecido no Brasil. Isso estará nos livros de história. E é o nosso tempo acontecendo. Esse será um personagem importante. Natália Pasternak, Pedro Halal. Pesquisem esses caras. Acompanhem, é importante. Última questão. Vamos lá. Baixa ali. 8. Como é chamado o conceito do parto das ideias exercido por Sócrates e que fundamenta a dialética? A. Hermenêutica. B. Argonáutica. C. Maiêutica. D. Retórica. Ou E. Estética. Guilherme acha que é 8. Que é C, perdão. É 8, né? Todos os demais também vieram com C. Nath, Gabriel, Marina. E mais ali que eu perdi. Droga. Peraí que eu abri errado aqui. Deixei lá, bate-papo. Yasmin, Eduardo. O João Vitor foi de D. Vamos entender por que o João foi de D. Os demais todos foram de C. O Gabriel. O Edu, a Bruninha. Tá. João, vamos lá. O Sócrates é filho da parteira com um artesão, né? E ele, acompanhando a mãe no parto, ele percebeu que ele também era uma espécie de parteiro. Ele ajudava a parir as ideias. Esse parto das ideias de Sócrates se dá através do diálogo, a dialética. E parto do grego aí é só uma questão, essa é uma questão bem carinha do Enem, assim, que não é tão de conhecimento, é semântico, e é grego ainda. Parto do grego, obstetrícia, parir, parto, é maiêutica. Tá? A retórica é um instrumento que o Sócrates não acredita, apesar dele desempenhar. O Sócrates é um grande retórico, mas ele não acha que a retórica é geradora de conhecimento. A retórica é, como é que eu posso dizer assim, parcial. Eu posso ser muito bom retórico, mas não construir conhecimento. Porque na retórica, segundo Sócrates, eu só desempenho o meu conhecimento. Mas o conhecimento é o conhecimento compartilhado, somado, produzido em coletivo. Então ele acredita mais na dialética. A retórica é o contrário da dialética. Só que se o texto diz que fundamenta a dialética, a retórica é a primeira que eu elimino. Porque a retórica é dos sofistas. Os sofistas entendem que a retórica é o caminho, e aí não sei qual é que está certo, aí cada um de vocês desempenham bem. Exato, os sofistas odeiam Sócrates, eram completamente retóricos, e eles entendem que não adianta eu dialogar, se eu dialogar com um sujeito que não tem conhecimento, ele não soma no conhecimento. Então a retórica é a melhor entrega de conhecimento porque ela é a exposição daquilo que eu detenho de conhecimento. Por isso os advogados, por isso os professores, os grandes retóricos. Aí tá, hermenêutica é uma estrutura filosófica que a gente vai estudar ali na frente em Max Weber. Ela até aparece em Platão, mas eu pulo porque ela não cai na prova em Platão, ela cai em Max Weber. A argonáutica não tem nada nem a ver com filosofia, tá? E estética, enfim, é só uma gaveta do conhecimento, não teria a ver. Fechamos assim a nossa prova de filosofia.
eu quero que vocês falem agora. A 7/8, tô bem, para que sumiu durante o mês. Não, tá bem, tá muito bem, Guilherme. E é importante isso. A interação na aula produz esse tipo de chegada. Por isso eu insisto que interage. Inclusive, fiquei bem feliz que um maior número de pessoas ligou o câmera. Via de regra, vocês estão muito bem. Como eu disse, ninguém gabaritou até agora, mas também muitos acertaram 6, 5, 4. Até 4 é um bom número. Metade da prova me serve. Dependendo do curso que tu quer, né? Quem quer engenharia acertou 4, tá dentro do jogo. Tu não pode querer filosofia, história e acertar 4. Aí tu vai ter que puxar um pouco mais. Direito, talvez. Psicologia. Mas vamos lá. Via de regra. Eu queria ouvir um pouco vocês antes da gente partir para o conteúdo. O que vocês acharam do nível da prova? Dessa em específico. Filosofia. Seja honesto, pode falar. Não gostei, achei mal feito, pode falar, não tem problema. Eu achei Olha. particularmente um nível tranquilo de resolver. Tem muita coisa que, lembrando assim o visual dos slides, já dá para matar de cara, e muita coisa também na decoreba. Não foi muito desafiadora em termos de raciocinar, assim, correr atrás da resposta, digamos assim. Exato. Essas são questões anteriores. Essas eu fabriquei. Por quê? Porque eu fabriquei elas conforme o que a gente tem estudado. Não só o conteúdo que a gente viu, mas da maneira que a gente tem visto. Ao passo em que, no próximo simulado, elas já terão mais cara de Enem. E mais cara de Enem ainda é ter mais texto, muito mais texto duro, que são textos longos, direto dos autores. É uma coisa que eu não fiz dessa vez, por quê? Para a gente ir construindo junto, crescendo junto. Ela está um pouco mais didática, ela está mais acessível nesse sentido. Se vocês pararem para ver, não tem textão. A primeira é a que mais tem texto. Achei tranquilo, errei a primeira por falta de atenção. Mas é isso, Yasmin. Esse é o barato. A gente vê, puta merda, ali era só um detalhe. Então é aí que eu tenho que ficar mais ligado. Por isso que eu insisto, não façam com pressa. Não se preocupem com o gabarito. Vivam a questão. Se entreguem para ela. Pablo, achei ela fácil até ver minhas respostas e ver o que foge um pouco da lógica que eu tenho. Não, eu achei que tu andou bem. Inclusive, as que tu não acertou, tu ficaria dentro do tri, porque elas estavam dentro de uma maneira de entender. Nenhuma delas tu chutou pro mato, assim. Nenhuma delas tu foi, tipo, tá encaixando pro lado A, tu foi pro lado B. Isso é que me serve. É isso que eu tô falando para vocês. Não é responder a alternativa certa. É entender exatamente a palavra que tu usou, lógica. Entender a lógica da questão. Fazia lógica alguma coisa, mas não necessariamente era a resposta. Eu botei alguns pega-ratões, até para não deixar muito básico. O nível das aulas é o nível das aulas, mas as que errei foi por pura culpa minha, falta de atenção. Esse feedback me serve, Bruna. Esse feedback é o feedback de aluno aprovado. Tá? Honestidade intelectual. Errei por falta de atenção. Errei porque ali me guiei errado, porque eu interpretei errado. Não é transferência de responsabilidade. Estou dizendo, não, erraram, culpa de vocês, responsabilidade de vocês. Não. Tanto é que hoje eu vou mudar um pouco a estrutura da aula, porque estou preocupado um pouco justamente com alguns de vocês que ficam mais anotando slide do que se envolvendo com a aula. Então, eu vou começar o conteúdo agora de uma maneira diferente. Na aula que vem a gente volta e eu vou retomar. E fiz questão de corrigir o simulado também para isso, para a gente quebrar um pouco da estética com a aula, porque é importante que a gente consiga olhar para todo esse calhau de coisas, de conteúdo, e desempenhe bem independente da forma. Né? Então, vamos para Aristóteles. Antes de eu ir, eu insisto, se tem alguma coisa que vocês queiram perguntar da prova ou do conteúdo, de tudo que a gente viu, eu pensei que estava absorvendo, mas na hora deu branco algumas coisas. Isso é bom, Gabriel. Por isso o simulado. E sabe qual é a melhor resposta que tu me dá? É que deu branco. E se tu errou pelo branco. Porque poderia ter dado branco, tu faz o seguinte, não responder ou
colar, abrir o material e não, deu branco, deu branco. É simulado. E poderia ter acontecido na prova. Se essa fosse a prova do Enem, talvez tu não tivesse ido tão bem pelo branco, mas tu já sabe que essa é uma possibilidade que acontece. Mas não quer dizer que tu não sabe o conteúdo, porque quando a gente corrigiu, tu corrigiu bem junto. Não é que não sabe o conteúdo, é que, cara, isso é uma coisa que nós temos que estar preparados e tentar evitar ao máximo. E por isso eu digo, revisar o conteúdo, cuidar um pouco da memória, né, com boas noites de sono dormida, boa alimentação, lazer, consumo mínimo possível de álcool e drogas, né, que é o quê? Cuidar da memória. Porque isso faz diferença. O branco, cara, ele é o primeiro gatilho do nervosismo. Sempre que a gente estiver nervoso, o branco vai dar as caras. Saber driblar o branco é o primeiro grande estágio de fazimento de uma prova. Abre um leque de possibilidades para nos prepararmos melhor. Esse é o lance do simulado, Bruna. E é isso que eu queria que vocês entendessem. E por isso alguns de vocês sofrem na minha mão, que me chamam, que perguntam, e eu fico ali. Fico papapá. Né? Por quê? Porque é importante que a gente entenda a simulação de prova. Como de fato ela é. Diga, querido. Assim, para os meus colegas aí, ó, para nível de aprendizado é muito boa, foi muito bom esse simulado. E para mim, assim, já fiz umas 3, 4 provas, é sempre doloroso, sabe? Muito doloroso fazer provas, porque tu vai encontrar coisas que tu não vai saber ali na prova, tu não vai saber tudo, né? Então, sempre é bom se preparar, fazer questões e eu gostei da prova, foi muito boa. Em todas as matérias até foi bem boa. Em português eu achei bastante texto, mas tu não precisava ler todo, né? Tu precisava ler aquelas partezinhas, assim. O professor Tiago sempre ensina a gente a fazer questões, ele logo vai ensinar, né, professor? Você lembra aqueles macetes que tu dava? Aquilo é muito bom. Eu já tenho preparado alguns aqui. Eu não dei ainda porque eu estava esperando o primeiro simulado, mas logo vem. Que o que o Edu está falando são macetes de como desempenhar nas questões, até de outras disciplinas, sem saber o conteúdo. Que é o que eu disse para vocês. A prova, ela é uma prova de conhecimento, mas é uma prova de entendimento. Que é diferente de conhecimento. Às vezes tu não precisa ter o conhecimento de algo. É entender o que está ali. É isso que o Edu está falando e é verdade. Agora, quando ele falou que dói fazer a prova, cara, vocês têm que ter isso na consciência. Eu prefiro 1000 vezes o aluno que não vai bem no primeiro simulado do que o aluno que mata pau. Porque o aluno que mata pau pode estar comprando uma passagem perigosa para a zona de conforto. Percebam que todas as disciplinas só deram questões que vocês já viram. Isso baixa um pouco do nível da prova, por conta do que o Edu falou. Porque lá no final do ano nós vamos ter visto muita coisa. Cara, é muita coisa. Só na minha disciplina nós vamos ver mais de 80 autores. Só na minha. É muita coisa. E aí vai chegar na prova, mano, e não raras vezes ainda cai um autor que nem vimos. E não raras vezes cai uma coisa de português que nós nem vimos. Então, tu vai desempenhar, inclusive, naquilo que tu não conhece. Mas dá para fazer. Eu vou ensinar isso mais para frente. Depois, com calma, e depois a gente vai projetar o nosso segundo simulado. O nosso segundo simulado, ele será um pouco mais difícil por 2 aspectos. Primeiro, ele terá mais conteúdo visto. Segundo, ele vai aumentar um grau do nível de fazimento da prova. Para quem falou de português, eu não lembro, acho que foi o Edu, o próprio Luiz me disse, cara, tem bastante texto aí, eu pedi mais questões para eles, se vocês forem ver, português não foi Português e literatura eu não botei 8 questões e tal, eu botei mais, botei 10, botei 15, porque eu queria que vocês percebessem a não lógica das coisas. Eu até ia sacanear mais, eu ia fazer o que o Enem tem feito. Eu ia botar a redação lá no meio. Porque alguns de vocês já dá tela azul daí. Eu digo, não, mas calma. Calma, vamos devagarinho com a dor. Tá? Porque, cara, o que tem de aluno que desesperou
quando abriu a prova do Enem, não viu a redação na primeira página. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, para não ficar cavalo de padeiro. Se a coisa não tá... na frente do caderno que estava no meio. Eu não entendo, tipo, porque eles chegam, entregam a prova e deixam a prova lá um tempo contigo na frente, né? Tipo, só o caderno fechado. E até dá o horário. E daí, enquanto isso, tá, eu às vezes leio ali, daí estava escrito ali bem grande, 45 questões de tal área, aí redação, mais 45 questões da outra área, né? Exato. Só que, ao longo da história, é meio tradicional que a redação seja a primeira das caras. E quando a vida foge do tradicional, a gente dá tela azul. O mesmo assim, eu fiz questão, cara, pedi pro mano, me manda 10 questões. E, Luiz, me manda 15. Porque quando vocês forem ver que uma tem 8, a outra tem 15, eu tinha certeza que alguns de vocês pensaram, tá, mas não é 8, não é 10, tá faltando aqui ou tá sobrando lá? Cara, é como é. É como tem que ser. Entende? Mas eu peguei, eu fiquei nervosa com aquela redação. Ai, eu não entendi se era Enem, se era Stilurgs, o tema, eu fiquei, meu Deus. Porque lá Ela dizia até, até, né, a quantidade de linhas era entre 20 e 50 também. ali a quantidade de linhas foi um vacilo, tá? Foi vacilo meu, na verdade, porque eu tinha pedido pro Luiz e ele me mandou as instruções e eu copiei errado. Tava num estilo de pedido de URGS. Mas eu deixei. Eu poderia muito bem, durante a prova, que acho que foi a Isa que me alertou, eu poderia ter ido ali e dizer, gente, façam assim, assado. Eu digo, não. Faz como tá. Porque a exigência do concurso é fazer como está. Vai ser corrigido como foi exigido. Professor, é porque o tema, ele é muito URGS, e escrever Aí é que tu te ele engana. no Enem foi Isso, muito difícil. isso. O tema, na verdade, eu debati com o Luiz, eu sempre debato, e com a prof de redação, eu sempre debato os temas de redação que a gente vai dar em simulado, que é o seguinte, cada vez mais eu quero que você se acostume com a ideia desse tipo de tema poder cair no Enem. Porque o Enem, cada vez menos é Enem, tá? Em algumas características. E uma delas, muito gritante, que deve sofrer alteração nessa temporada e na próxima, é o perfil da redação. Por motivos de governo. Uma redação mais técnica. Menos... como é que eu posso dizer? Universal. Menos aberta e mais técnica. Cada vez mais técnica. É uma tendência. A gente vai ver isso numa aula só sobre redação que eu vou dar com vocês, dos nichos sociológicos, sociais e subjetivos. Os 3 nichos que normalmente são abordados na URGS e que não necessariamente no Enem, porque o Enem prefere temas sociais. E esse não deixava de ser um tema social, mas ele foi marcado por uma tecnicidade textual. Né? Se vocês forem ver, era muito texto, velho. Era um textão assim, né, de apoio. Ele não estava divididinho, ele não deu 2 sugestões, ele estava um bolão. Digo, deixa assim. Vamos ver sofrer um pouquinho. Por que eu deixei vocês sofrerem mais na redação? Porque, afinal de contas, era um pocket Enem, né? Tinha 20 questões de matemática e não 50. Tinha 8 questões de cada matéria. De filosofia, de história, né? Então, ele estava mais diminuto. Mas aí não pode ser tão simplificado. Eu buguei e fiz o que o coração mandou. E é isso que tem que fazer, Gabriel. Fiquei perdido, mas não sabia o que fazer. Escrever, Marina. Tinha uma historinha, um contexto. Eu fiquei meio, o que está acontecendo, Bruna? Eu dei uma surtada na hora da redação, Yasmin. Deu a da redação, não ficou na cara, diz o papo. A mulher que, tipo, tá. Aí eu já tinha lido. Outra coisa sobre a redação, que é o que me preocupou. Alguns de vocês não botaram título. Alguns de vocês fizeram meia dúzia de linha. E mesmo assim, tinham tempo para fazer. Alguns fizeram meia dúzia de linha e me entregaram a prova super cedo. Cara, bota a cachola para funcionar. A redação é o fiel da balança. A redação é a diferença entre quem entra e quem não entra. Não pequem pela falta. Pequem pelo excesso. Atenção. Não pode ficar sem título uma redação de simulado. Na hora, no dia lá, se der o branco, que nos disse o Gabriel, ou o João, não lembro,
Se der o branco, tá, tudo bem, esqueci a porcaria do título. Mas no simulado, que eu tenho tempo para ver, rever, que eu até não fui tão rigoroso, tinha gente ali, o senhor acaba às 7, eu posso mandar 7h05, 7h10? Pode. Tudo bem. Não vamos levar tudo ao pé da letra. Nem tanto ao pé, nem tanto ao peré, né? Eu estava no D1, faltava 30 minutos, estava louco já, fazendo correndo. Não, mas não vamos enlouquecer tanto, tá? Claro, quanto mais tu puder te chicotear para fazer o caminho adequado, conforme o exigido, ótimo. Mas se não der, vemos como dá. Gente, falta 10 minutinhos. Eu vou só começar a contar uma historinha de Aristóteles. E na aula que vem a gente vê ele, então. Aristóteles é o aluno pródigo de Platão. Aristóteles eu contei lá em Platão para vocês que o Platão dizia, né? A minha academia é 50% Aristóteles, 50% o resto da academia. Então, Aristóteles sozinho representava a metade da capacidade intelectual de toda uma universidade. Isso quer dizer que ele era muito fenomenal. O Aristóteles vem de uma linha de aristocráticos de uma cidadela dos arrabaldes de Atenas, e não Atenas, né? Chamada Estagira. Então, Aristóteles, e aí cuidado com o que eu vou falar agora, anote quem é de anotar, ele pode ser chamado na prova pelo seu gentílico. O que é o gentílico? Alguém sabe me dizer? Quem nasce no Rio Grande do Sul, o que é? Além de azarado. Gaúcho? Gaúcho. Quem nasce na Bahia? Meu Deus, gente. Baiano? Obrigado. Quem nasce na Itália? Italiano? Italiano. Obrigado. Estou um pouco mais tranquilo. E quem nasce em Estagira? Estagirita? Isso. Então a prova pode dizer assim, segundo o filósofo Estagirita, e não dá o nome do Aristóteles. Mas como é que eu vou saber que é ele? Porque só tinha ele em Estagira, velho. De importante para a filosofia. Tá? É tipo, sei lá, quando eu falo Ronaldinho Gaúcho, eu não preciso te dizer qual Ronaldinho Gaúcho eu estou falando. Deve ter nascido um monte de Ronaldo no Rio Grande do Sul. Mas o Ronaldinho Gaúcho eu sei, que é o único jogador de futebol que nasceu no Rio Grande do Sul, que teve destaque, pipipipopopó. Esse é o Aristóteles. O bruxo. O Aristóteles é o bruxo da filosofia. Não que somente ele, em Estagira, seja o cara, cidade de Macedônia. Não. Lá, por exemplo, o seu discípulo é um cara de um volume absurdo, que é o Alexandre o Grande. Mas filósofo é o Aristóteles. O Aristóteles vem de uma linhagem de médicos. O avô era médico, o pai era médico. E aí eu paro e pergunto para vocês, se o teu avô é médico e teu pai é médico, a tua família quer que tu seja o quê? Motorista de Uber. Entregador Isso. da Rappi. Entregador de filósofo, Marina, tu acha? Que família legal a tua, Marina. Via de regra, se o avô é médico, o pai é médico, eles não cogitam outra coisa que tu seja a não ser médico. Só que o Aristóteles não queria ser médico. Não queria. O Aristóteles queria ser o quê? Alguém sabe me dizer? Ator da Globo. Deve ser. Biólogo. Não existia biologia ainda, ele é o primeiro biólogo. Mas ele é o primeiro biólogo que a gente tem conhecimento na história. Eles chamavam de botânico. Gibaneiros. Gibaneiros é muito do vôlei, né? Não é da época de vocês, eu acho, mas Gibaneiros era um bordão de narração de vôlei, inclusive. O Aristóteles é o primeiro cara a fazer taxidermia em animais que a gente tem informação no mundo clássico. O Aristóteles é o primeiro cara a estudar o sistema digestivo de anfíbios.
o Aristóteles ele faz catalogação de plantas e animais, quase como uma enciclopédia. E as plantas ele faz a coleta delas, inclusive com centenas de milhares de mudas que ele tinha, ele começa o Jardim Botânico da Macedônia, que foi um dos pontos turísticos maiores do período clássico. O Aristóteles escreve diversos artigos sobre espécimes. É um biólogo nato. Nato. Da tua turma, Bruna. Aí o Aristóteles tinha que estudar, mas ele sabia que se ele ficasse perto de casa, a família ia fazer com que ele fosse médico. Porque não só a sua família era de médicos. O vô era médico do rei. O pai era médico do rei. O Aristóteles teria que ser médico do rei. E o Aristóteles não queria essa vida palaciana. Ele queria uma vida comum. E aí, então, ele vai para a cidade grande. Ele sai do Vale do Taquari e vem para Porto Alegre para estudar. O que muitos de vocês fazem no interior. Quando ele chega em Porto Alegre, ele poderia ir para a Fundação ou ele poderia ir para a URGS. Duas grandes universidades. Ao passo que o Aristóteles tinha uma vantagem com relação a vocês. Ele não precisava fazer vestibular. Ele só escolhia. Seria muito legal chegar e eu quero ir para lá, né? Só que eram duas grandes universidades. A Academia de Platão e a Academia de Sócrates. A Academia de Sócrates é a que ele queria. É a fundação. Porque na Academia de Sócrates eles tinham o que chamava ensino pluralista. Eles ensinavam teatro, drama, ginástica, que era tipo educação física, política, estética, que era artes, botânica, astronomia, cosmologia, tudo. Tinha todas as coisas. Ele dizia lá que eu quero estudar tudo. A do Platão tem melhor conceito no MEC, mas é só política e matemática. Eu não quero a do Platão. Eu quero a do Sócrates. Porém, quando ele chega na cidade grande, Atenas, a Porto Alegre deles, ele é induzido a estudar na de Platão. Porque apesar de Platão ter só política e matemática, era muito mais conceito do que a de Sócrates. E ele aceita o desafio. Porém, ele odeia a matemática. Aristóteles odeia a matemática. E é aqui que eu pego um ranço do Aristóteles que vocês não fazem ideia, gente. Porque ele odeia a matemática e ele simplesmente inventou a lógica, né? Odiando a matemática, o cara inventou a matemática. Reinventou ela. E foi usado pelos modernos com base nisso. Então, imagina se ele gostasse dessa merda, né? Então, ele chega na academia gostando de política, mas não gostando de matemática. Porém, em 2 anos, ele já era professor. Ele saiu de aluno a professor em 2 anos. Da própria academia. Por tão encantador que era a sua maneira de pensar. Ele fica lá até que o Platão morre. Quando o Platão morre com 80 anos, o Aristóteles imagina que ele será o novo diretor da academia. Porque ele era o aluno mais notável. De serviços difíceis a preguiçosos. Eles acharam maneiras fáceis de fazer o serviço. Muito boa. Boa essa do Bill Gates. Boa citação, viu, Pablo? Se tu lembra lá de cor, guarda. Boa citação. E o Bill Gates é um cara fair play de citar na prova. Tá? Guilherme, ele usa essa lógica, tá bom? Olha só. Ele pensou, velho, o Platão morreu. Eu sou o aluno mais antigo, o mais cabeção, o que ele mais gostava. O novo diretor sou eu. Só que ele não foi conduzido ao cargo de direção. A pergunta é, por que Aristóteles não é o diretor da academia? Se ele era o preferido de Platão? Essa é uma pergunta antropológica dos gregos clássicos. Onde é que Aristóteles nasceu? Ele era professor, Pablo. Falei que em 2 anos ele virou professor, mas onde é que ele nasceu? Não era ateniense, né? Por isso que ele não... Agora eu me lembrei. Ele nasceu em Estagira. Ele não nasceu em Atenas. Então, para ser diretor, ganhar um cargo público na cidade em que ele estava morando, ele precisaria ser cidadão ateniense. Ou por nascimento ou por título. Então, como ele não é de nascimento, ele achou que ele ganharia o título de cidadão. Mas não deram o título para ele. Passaram a academia para um primo do Platão. E ele ficou muito chateado.
Porra, o guri nem curtia essa parada aqui. Deram pro cara e eu vou ficar aqui, tipo, funcionário de um primo do Platão? Eu não, vou voltar para casa, tô pé da vida. Quando ele volta para casa, ele volta sem trabalho. E o pai diz, eu te falei, foi estudar na cidade grande, agora tu voltou aqui para Nova Bressa. Agora é o seguinte, ó, tu vai abrir um consultório e vai trabalhar aqui com o pai. Mas eu não quero, não tem que querer. Tu vai ser médico do filho do rei, o rei Felipe, que eu cuido com o maior carinho a vida inteira. Ele tá com um piá novo aí, o Xande. Tu vai ser o médico dele. Mas, pai, eu não estudei medicina, eu não sei disso. O que eu posso ser é professor particular dele. Posso dar umas aulas de cursinho para ele. Preparo ele pro Enem. Tá. Mas eu vou falar com o Felipe, tu vai cuidar do guri dele. Então, o Aristóteles se torna o tutor de Alexandre o Grande, que é tipo um personal. Ele dá aula de tudo. Ele dá aula de matemática, ele dá aula de todas as coisas que ele gostava e estudava. E aí, ele é o mentor de um dos grandes nomes da história da humanidade, Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Para encurtar o relato, Alexandre, logo na sua adolescência, faz o papel de Anakin Skywalker. Ele vai pro lado negro da força e se torna o Darth Vader da transição do período clássico. Tenta dominar o mundo de alguma maneira, no sentido mais pink cérebro possível. Você sabe isso melhor do que eu das aulas de história. Na aula que vem eu vou desdobrar melhor isso, porque a gente já estourou de tempo. Mas quando o Alexandre parte para suas missões, ele tenta levar o Aristóteles como seu estrategista. O cara era o pai da lógica, né? Só que o Aristóteles disse que não quer ir. Não quero. Não gosto disso, não quero guerra, não é a minha. Eu vou voltar para Atenas. Só que já que não me deram o cargo de professor da universidade, de reitor, perdão, eu vou abrir a minha própria universidade. Então Aristóteles abre uma universidade chamada Liceu. E o Liceu entra para a história como uma das mais importantes universidades de todos os tempos. Conhecida por um ensino diferenciado. Liceu e os seus alunos, os peripatéticos. E na aula que vem nós conheceremos os peripatéticos, o porquê que eles se notabilizaram, como morreu Aristóteles e qual o seu legado para a filosofia, que vai da política lógica, que vai da física à matemática, que vai da biologia à economia. Aristóteles foi um dos grandes vultos do período clássico e na aula que vem a gente vê. Não acelerem expectativas de resultados, não se diminuam com resultados que não são aqueles que a gente busca. O simulado está aí para isso, para a gente tomar diversos sinais, pensar se tem que se envolver mais, se estamos no caminho, etc, etc, etc. Mas, acima de qualquer coisa, é só um simulado. Seguimos na pegada Dory, continue a nadar. Gente, beijo para vocês, bom intervalinho, depois recebo o Prof. Pessan e a gente segue falando, tá bem? Tchau! Até, Fui. professor. Muito boa aula hoje, vocês foram bem demais. É isso que eu sempre espero de vocês. Em que pese, quero mais gente de câmera ligada, cada vez mais. Vamos nessa. Beijinho, tchau, tchau. Fui.